Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar aqui sobre as atualizações desse mês da Raizen, a Raiz 4 especificamente. Vou trazer para vocês uma atualização desse último resultado que veio com prejuízo. Nós vamos entender melhor como que está o cenário atual para a empresa, passando também pelos preços das commodities vinculadas a ela, além também das projeções de preços e perspectivas para o ano que vem. Aliás, para o finalzinho desse ano e já passando para o ano que vem também, tá? A ideia também é trazer uma atualização no mês que vem para a empresa. Antes da gente começar aqui, já deixa o seu like e também a sua inscrição, beleza? É muito importante esses dois pontos aqui. Muito bem, vamos começar aqui, primeiramente abrindo o nosso conteúdo, lembrando a todos que esse conteúdo é apenas educacional, não tem viés nem de compra e nem de venda, beleza? Não é nenhum tipo de recomendação. Passando agora para os resultados da Raizen desse último trimestre, só para vocês se ambientarem aqui, a Raizen ela trabalha com os resultados trimestrais com o seu ano se baseando pelas safras, tá? Então, aqui no caso da empresa, temos o segundo TRI de 24 e 25, diferentemente das empresas que têm o padrão anual do primeiro ao quarto trimestre, pegando janeiro e dezembro, tá? Mas no caso aqui já estamos falando do terceiro trimestre de 2024, ok? Bom, pessoal, igual eu disse para vocês, a empresa teve um prejuízo líquido ajustado de 96,7 milhões, tá? Isso é muito ruim, acaba derrubando os preços da Raizen, uma empresa que tem um potencial muito bom, mas até o momento segue com essas lateralidades, com essas altas e baixas no seu lucro, tá? Mais para frente, nós vamos conversar também sobre essa alavancagem que vem afetando bastante os resultados da Raizen aqui. E primeiramente comentando sobre a mobilidade, que são os postos Shell, a marca Shell. Bom, aqui enxergamos uma queda de 24% analisando o EBITDA ajustado do último trimestre desse mesmo período versus esse daqui, tá? Então a queda ficou de 24%, sendo muito ruim aqui. O impacto principal no EBITDA foi por conta da alocação de volumes e volatilidade dos mercados de óleo combustível, tá? O destaque da queda aqui foi as margens, ok? Se a gente faz um comparativo do ano até aqui, tivemos já um aumento de 5%, fazendo aquele comparativo desse mesmo período com o período do ano anterior também, tá? Bom, pessoal, agora vamos passar aqui para os renováveis e açúcar. O açúcar, ele teve uma melhora nos seus resultados quanto ao seu EBITDA ajustado, tá? O destaque principal foi o açúcar, conforme vocês estão vendo aqui. Reparem que o açúcar acabou compensando os renováveis, tendo aumento de 76% analisando o último trimestre desse mesmo período, e reparem da relevância da queda dos renováveis. Vamos aqui às análises agora. Esse crescimento do açúcar é virtude do avanço no ritmo de comercialização, com uma maior dispersão das vendas entre trimestres, tá? Sobre o etanol agora, tivemos alguns pontos também, como a expansão da comercialização dado o cenário oportunístico de preços, o posicionamento tático do estoque também, com o intuito de vender com preços mais caros no futuro, tendo um retorno muito mais positivo, e o mix menos favorável para o etanol especial, tá? A empresa segurou então um pouco o etanol nesse trimestre para vendê-lo mais caro futuramente, por exemplo. Daqui a pouco também a gente vai passar sobre os preços do etanol, quais as suas perspectivas. Se a gente faz um comparativo então, trimestre por trimestre, tivemos esse aumento de 23%, muito legal, e anualmente um crescimento de 6% aqui. Bom, pessoal, eu trouxe para vocês anteriormente também uma análise em cima das queimadas que ocorreram no interior de São Paulo, no meio desse ano aproximadamente, e a Raizen nos informa aqui que o déficit hídrico e ocorrências dessas queimadas acabaram trazendo consequências, tá? Deixando desafios à moagem, produtividade e também pelo mix. Reparem que tivemos uma queda aqui na moagem, tá? E nas toneladas por hectare, e na produtividade tivemos uma queda aqui também. Beleza, pessoal? Acredito que nos próximos anos essa situação tende a melhorar, tá? No ano que vem a tendência é que a gente passe por um período mais neutro, fora do El Ninho, por exemplo. A Laninha está chegando de forma mais enfraquecida, pelo que eu estou vendo. Mas essas mudanças climáticas, elas vão acontecendo periodicamente, né, pessoal? Então a gente tem sempre que trazer atualizações frequentes aqui também, tá? Bom, olhando também o lado dos custos aqui da Raizen, nesse trimestre tivemos uma elevação nesses custos por alguns motivos, como a perda momentânea de alavancagem operacional. Outro ponto é que a queda da produtividade não permitiu absorver os efeitos inflacionários,
conforme estamos vendo aqui, e a queda da Consecana acabou contribuindo para a redução dos custos, mas acabou sendo compensado parcialmente por mais dias de safra, tá? Conforme estamos vendo essa queda aqui, beleza? Pessoal, vamos agora então analisar o resultado financeiro da Raízen. Será que a empresa trouxe uma performance boa? Vamos lá. Bom, logo de cara, igual eu falei para vocês lá no início, a performance não foi boa, teve prejuízo, né? Mas aqui a gente vai conversar um pouco mais detalhado, de forma mais detalhada, sobre a alavancagem da empresa, que teve um salto de 1,9 vezes para 2 vezes e meia. Essa elevação, ela atrapalha um pouco nos resultados da empresa. Para quem foca também em dividendos, por exemplo, vai atrapalhar aqui, tá? A empresa teve que fazer uma abordagem prudencial para sustentar os investimentos dela para os próximos anos, tá? É uma empresa que vem fazendo muitos investimentos, tá? Então, a gente tem que estar de olho nisso. Mas esses investimentos trazem uma alavancagem maior. Vejam aqui no Capex como afetou esses resultados, né? Fora isso, tivemos outras situações também, tá? Dividendo se engloba também aqui. Um ponto legal também que eles deixaram aqui para futuramente nós levarmos em consideração é o estoque do açúcar e etanol para comercialização, tá? Isso aqui pode favorecer essa desalavancagem, segundo aqui na apresentação. Bom, pessoal, apesar dessa queda nos resultados, a empresa ela vem entregando aqui a perspectiva interessante. Tem muita gente que comenta das projeções positivas da Raízen para os próximos anos, mas a empresa, se a gente leva na prática, nos preços, ela vem caindo cada vez mais, né? Ela está numa tendência de baixa. E essa queda no seu lucro provavelmente vai afetar os preços. Aliás, já vem afetando, e daqui a pouco a gente vai olhar de forma mais detalhada, tá? Bom, aqui eu trouxe para vocês o guidance para o ano safra 24 e 25, tá? Eles trouxeram uma perspectiva de melhora do seu EBITDA ajustado de 14% e uma redução no seu capex de 13%, tá? Isso aqui pode ser favorável para dividendos, por exemplo, tá? Além também da redução da alavancagem, que pode contribuir para os benefícios da saúde financeira da empresa. Quanto aos detalhes mais técnicos, para a produtividade agrícola, por exemplo, a moagem vai ficar em torno de 78,5 a 80, tá? Eles também têm ideia de uma expansão de comercialização e exportação, fora da perspectiva do ciclo de preços mais favoráveis para vendas, né? Quanto à mobilidade agora, temos aqui uma busca de novos patamares de rentabilidade, uma expansão de rede e base de clientes contratados, além do reforço da oferta integrada Shell. Ainda tem outras perspectivas como 4 plantas operacionais e uma produção e exportação de mais de 80 milhões de litros de etanol celulósico, tá? Trazendo até mais detalhes sobre essas projeções, igual eu trouxe para vocês na outra análise, as projeções de plantas em operações ao final de cada ano safra é escalonável. Mas reparem que de 24 e 25, 25 e 26, as plantas vão ficar estagnadas e posteriormente a isso, a partir de 26 e 27, as plantas vão começar a ter um crescimento mais positivo, tá? A capacidade de produção no ano safra, deixa eu ampliar para vocês aqui visualizarem, temos aqui uma perspectiva, pessoal, de crescimento também, safra por safra, tá? Reparem que de 26 para 7 a coisa vai começar a caminhar. Agora de 24 para 25 e de 25 para 26 vai andar de lado, beleza? Então só alguns pontos para vocês se acostumarem aqui com as projeções da Raízen, que teve um prejuízo nesse trimestre, infelizmente. Ela está num segmento, ela está no setor que tem margens bem apertadas, depende muito também do momento da safra, do momento de venda, se é momento de segurar mais o estoque, se é momento de soltar mais os produtos, tá? Então essas variáveis acabam trazendo volatilidade para o lucro da empresa. Esse lucro acaba gerando volatilidade também nos preços, tá? Lucro e preços andam em conjunto. Lembre-se disso. Por isso até que eu relatei para vocês, as ações estão caindo principalmente por conta dessa queda do lucro, tá? Desse prejuízo, aliás. Bom, meus amigos, vamos conversar agora sobre os seus dados mais técnicos, né? Primeiramente, passando para a receita líquida. Nesse terceiro tri tivemos até uma elevação, tá? Segundo o investidor 10. Repare que nesses últimos anos a empresa vem se mantendo nesse mesmo patamar de 250 bi em receita. Se a gente passa para o seu lucro agora, aqui fica nítido essa queda, tá? Essa volatilidade no lucro afeta também os preços das ações, tá, pessoal? É importante levar em conta isso. Trimestralmente falando, vejam como fica nítido
nítido essa volatilidade também, tá? Um ponto que eu quero destacar também é que o terceiro trimestre de 24 costuma ser bem negativo, tá, pessoal? Vejam que em cada trimestre os resultados ficam bem apertados, tá? Então vale a pena a gente levar em conta também como padrão para até imaginar uma melhora no próximo trimestre, como aconteceu nos trimestres anteriores, né? Conforme aqui e no terceiro TRI de 21 também. Vamos ver se a empresa vai manter esse padrão, tá? Bom, passamos agora para as margens. A empresa tem uma péssima margem líquida, tá, pessoal? 0,3 atualmente. A máxima que atingiu foi 2%. Esse ponto acaba sendo muito negativo, tá? E agora a gente conversa sobre os dividendos, tá? Esses dividendos, pessoal, nesses últimos anos, foram entregues de forma até interessante. 23 chegou a 10%, em 22 6,6%. Nesse ano teve uma redução, tá? Tem mais um pagamento a ser feito agora no final do ano que pode elevar aqui, mas vai depender se a empresa vai abrir seu caixa para entregar mais dividendos ou vai segurar um pouco por conta dessa alavancagem ter aumentado, tá? O payout da empresa acaba ficando bem acima, até por conta dessa volatilidade dos lucros. E aqui temos o mapa de calor, né, que nós estamos entrando agora, no momento que a empresa anuncia o seu dividendo mais relevante. Em 22 foram pagos 9 centavos, em 23 11 centavos, e agora a gente fica na dúvida se a empresa vai pagar um dividendo próximo a esses últimos 2 anos ou se vai ter uma queda aqui por conta da alavancagem, tá? Se pagar esse mesmo valor de 11 centavos, né, e juntar com esses dois, a gente fazer um cálculo com o seu valor atual, pessoal, então temos aqui 2 centavos, mais 1 centavo, mais, por exemplo, esses 11 centavos, acredito que pode cair, vai depender muito do que a empresa vai acompanhar para esses próximos trimestres, né, como vai fechar o ano, ficaria uns 14 centavos, a gente divide pelo valor atual, que é 2,47, teremos aqui um dividend yield próximo a 5,6%, abaixo de 6%, por exemplo. Então, o que vai ditar os dividendos desse ano vai ser muito o dividendo, a Datacom de dezembro agora, beleza? Se a gente faz até uma análise em cima do preço teto do Décio Bazin, levando em conta os últimos pagamentos, aqui você estaria negativo também, tá? Levando em conta 12 meses, 3 anos e 5 anos. E pelo que a gente fez o cálculo anteriormente, faz sentido, tá? Até por conta da alavancagem, igual eu falei para vocês. Vamos ver como que a empresa vai lidar com essa alavancagem, se ela vai entregar esse mesmo dividendo, se vai aumentar ou se ela vai manter esse mesmo padrão. Vamos aguardar. No mapa dos dividendos, demonstra esse momento de dividendos próximos aqui no 6%, igual eu trouxe, né? Ficaria 5,5, 5,6, né? Isso levando o histórico nos últimos 12 meses, levando até como base o dividendo de dezembro do ano passado, mas a gente tem que aguardar, tá? Muito bem, pessoal, agora passando para o valor justo de Graham, para o preço justo, né, para o valor intrínseco de Graham, nesse momento a gente tem uma margem de segurança mais negativa, tá? Já existiram momentos que a empresa conseguiu trabalhar abaixo desse valor intrínseco, mas a maioria do histórico é que a empresa trabalhou acima desse valor intrínseco de Graham, tá? Lembrando a todos aqui também, pessoal, eu pego esses dados lá no scanner da bolsa, tá? Lá vocês conseguem acessar todos os detalhes dos indicadores e identificar os momentos de compra, de venda, analisando o preço teto, valor intrínseco e também linkando com outras análises, como essa piscina dos dividendos que eu trouxe para vocês. Além também das recomendações de carteiras. Link aqui embaixo e também QR Code aqui em cima. Muito bem, pessoal, vamos agora conversar sobre o gráfico técnico de raiz 4, que nesse momento segue em tendência de baixa, tá? Desde o seu IPO, segue nessa tendência. Tivemos momentos mais positivos, mas no compilado total a tendência é de baixa. Importante vocês entenderem isso e saber os riscos, ok? Bom, pessoal, eu deixei demarcada essa região vermelha aqui, principalmente por conta do histórico anterior, tá? Que foi a mínima que já foi atingida anteriormente. Então eu deixei registrado aqui para a gente se basear para esse momento atual. Caso a ação continue nessa baixa, pessoal, vou até ampliar para vocês aqui, o ativo pode vir buscar os 2,32, os 2,17 e aqui, por último, os 2,06 centavos, tá? Temos várias projeções aqui, podendo vir buscar até o canal maior de baixa, beleza? Dando continuidade a essa baixa aqui, que é o que vem acontecendo como histórico, né? Cai, sobe, depois começa a cair, tá? Então vamos aguardar de forma cautelosa aqui. O ativo pode ainda finalizar novembro acima desse suporte dos 2,52, tá? Que é uma projeção de Fibonacci desse movimento de baixa, tá? Caso agora o ativo tenha uma melhora nos preços no ano que vem, seguindo, por exemplo, um crescimento no lucro líquido, a gente pode enxergar uma
uma melhora aqui também, tá? Para isso, o ativo terei que ter uma elevação, ultrapassar a região dos 3,29 e 3,50, quebrar esse canal de baixa e aí sim, pessoal, começar a pensar numa elevação de tendência de alta, tá? Mas, por enquanto, ainda a gente não vê esse cenário. Conforme vocês estão vendo, a gente tem várias projeções aqui, tá? Eu deixei bem marcado. Por enquanto, eu não vou comentar, porque o cenário é baixista. Mês que vem, caso o cenário mude, que eu acho pouco provável, tá? A bolsa teria que ter uma perspectiva mais positiva e o próximo trimestre teria que vir mais positivo também para esse cenário melhorar aqui, tá? Talvez possa ficar estagnado nessa região dos 2,52, que seria bem próximo a esse suporte anterior, tá? Muito importante essa região. E aí sim, fique caminhando mais de lado, tá? Vamos aguardar esse cenário para os próximos meses aí. Mês que vem eu já venho atualizar vocês sobre a Raizen. Passando para o seu gráfico semanal para confirmar essa tendência, né? Vejam como nas últimas semanas a tendência é de baixa e pode vir buscar as próximas regiões, mas está bem esticado comparando o preço atual e a média móvel das últimas 20 semanas. Podemos enxergar aqui até um recuo para continuar caindo. Vamos ver como que vai ser a reação da empresa nessas próximas semanas. Vamos conversar também aqui, pessoal, sobre o gráfico do etanol, tá? Acho que é um ponto legal a gente acompanhar. E se a gente pega um comparativo desses últimos meses com o cenário desde 2021, a gente enxerga uma mudança de tendência, tá? A média móvel dos preços dos últimos 20 meses está começando a inverter para cima, seguindo muito com esse pullback que aconteceu, está prestes a se confirmar, tá? Por enquanto ainda não foi confirmado essa alta, tem algumas resistências por conta dessa região de baixa que aconteceu, mas mais acima temos projeções positivas. Então, pode ocorrer uma alta aqui no etanol e favorecer os resultados de Raizen conforme eles estão prevendo, né? Eles seguraram mais estoques nesse trimestre, conforme eu mostrei para vocês, tá? Sobre o açúcar, pessoal, só para trazer como curiosidade aqui, tivemos uma alta nesses últimos meses e agora, nesse mês específico, vem tendo uma queda. Então, a gente vai ter que aguardar se vai ter continuidade nessa tendência de baixa que está desde do meio de 23, tá? Ou se vai ter uma elevação aqui, beleza? Vamos aguardar. Concluindo essa parte, pessoal, a gente entra agora nos indicadores fundamentalistas, onde a empresa demonstra estar bem cara, tá? Um PL bem elevado, a 33. O histórico da empresa é trabalhar com esse PL elevado, tá? Principalmente por conta nas altas e baixas do lucro. Preço sobre receitas já demonstra que ela está bem descontada por conta do grande patamar de receita que ela tem. A empresa tem uma receita bilionária, contudo as suas margens são apertadas. Se ela conseguisse melhorar essas margens, poderíamos ver aqui uma melhora também na empresa. Mas essas empresas desse setor costumam ter margens mais apertadas mesmo. Mas poderia melhorar aqui, tá? PVP está em 1,1, está bem abaixo desses últimos 3 anos, tá? Temos o ROI que sofre muito também com os resultados, com períodos mais positivos e períodos mais negativos, quando a empresa muda sua estratégia. É uma empresa muito técnica, tá? Eu diria até que é difícil de você analisar ela por conta das mudanças de estratégia que a empresa segue. Temos a margem EBITDA, que conforme a margem líquida tem margens mais apertadas. EV sobre EBITDA está abaixo de 6 aqui. Temos a dívida líquida sobre EBITDA também, que é a sua alavancagem, que demonstra que está um pouco mais elevada, tá? Próximo a 2021. Pegando o histórico de dividendos de 2021, não foi tão bom, tá? Então, vamos ver como que a empresa pode trabalhar nesse cenário atual. Mas aqui tem um ponto legal também, tá? Quando a empresa reduz essa alavancagem, ela paga mais dividendos. Seu patrimônio segue também bem parelho nesses últimos anos, tá? O VPA fica nítido isso, e o LPA sofre com a volatilidade do lucro líquido, tá? São indicadores que afetam muito aquele valor intrínseco também, tanto o LPA como também o VPA. Essa volatilidade acaba atrapalhando a análise de um padrão técnico para esse tipo de empresa, por exemplo. E para quem fez investimento há 2 anos atrás em Raizen, pessoal, tá tomando prejuízo, tá? Tá passando sufoco, vai ter que aguardar uma melhora da empresa nesses próximos trimestres. Lembrando a todos também, mais por curiosidade, a empresa tem 100% de tag along para quem se interessa, tá? Mas tem uma quantidade de papéis bem relevante aqui, quase mais de 10 bi, tá? Eu particularmente não gosto de empresas com uma posição, com um número de papéis muito elevado, tá? Prefiro empresas com uma quantidade mais reduzida, mais controlada, ok? Liquidez média diária tá bem positiva aqui também, tá? Não tenho nem o que comentar. Deixo aqui no lado para vocês uma análise que eu fiz da São Martinho, dei uma olhada depois, tem bastante coisa legal. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e fui, pessoal.